Desejavas ter um glow up ainda antes de 2025 começar? Então, este vídeo é para ti. Olá, bem-vinda ou bem-vindo. Eu chamo-me Bárbara Parente e ensino-te neste canal a transformares a tua vida através da tua mentalidade e através de todas as leis universais. Bem, hoje vamos falar sobre ações práticas que tu podes ter ainda antes de 2025 começar. Ou seja, terminas extremamente bem 2024 e começas excelente 2025. Vou-te dar 5 passos para tu começares a ter a vida que tu tanto desejas e começares a ter um brilho diferente. O primeiro passo é, sem dúvida alguma, preparar o teu dia. E como é que tu preparas o teu dia? Preparas no dia anterior, ou seja, na noite anterior. Começa a ter uma rotina noturna em que te permita ter efetivamente uma noite de descanso tranquila, porque o sono é das coisas mais importantes que nós podemos ter em consideração no que diz respeito à nossa saúde, principalmente à nossa saúde mental. Então, começa a criar todo um ambiente antes de dormir. Bárbara, como é que eu faço isso? Deixa o telemóvel pelo menos meia hora antes de ir dormir. Começa a baixar as luzes antes, uma hora antes, por exemplo. Ou seja, diminui o tom das luzes, começa a pôr um tom mais amarelo nas luzes, por exemplo. Mas cria todo um ambiente em que te permita relaxar e efetivamente descansar. A segunda dica que eu tenho para ti é: se estamos a transformar a noite, obviamente que vamos começar o dia também de uma forma diferente. Lembra-te sempre que tu não podes querer resultados diferentes se continuas a ter exatamente todas as ações que tens hoje. Ou seja, se os teus resultados não te estão a agradar, então significa que tu necessitas de mudar as tuas ações. E claro, muitas vezes nós vamos sair da nossa zona de conforto, do que nos apetece fazer ou não, então começa a fazer por ti, para tu conseguires também teres o maior controle na tua vida. E nós, quando referimos a preparar amanhã, o que é que eu me refiro quando digo isto? No que diz respeito à nossa manhã, digo, não pegues logo no telemóvel de manhã, não vás para as redes sociais, porque a maior parte das pessoas vai para as redes sociais para comparar o seu estilo de vida que tem com os outros e acaba por haver algum tipo de sentimento negativo. Então, deixa as redes sociais de lado, porque tu vais ter muitas horas para ir ver o que é que se passa na vida dos outros. E ignora simplesmente isso, foca-te em ti, foca-te em melhorar. Os primeiros 30 minutos em que tu acordas, não pegas no telefone, fazes uma skincare, começas a meditar, ou se não tens esse hábito, ou não gostas, ou não queres simplesmente, começa pela leitura, começa a ler, começa a colocar informação que o teu cérebro vá gostar ou que te vá levar mais longe. Sem dúvida alguma, leitura, uma skincare, cuida de ti, porque se tu não cuidas de ti, como é que vais cuidar do resto do mundo? Existe uma típica frase que diz que quando o avião está a cair, a primeira pessoa que nem nós temos que pôr oxigênio é nós mesmos. Por algum motivo é que isto acontece também na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, começa a cuidar de ti primeiro. Se quiseres, depois sim, podes pegar no telemóvel, podes ir treinar, ou então se não quiseres pegar no telemóvel antes de treinar, está tudo certo também, mas começa por focar em ti primeiro. A minha terceira sugestão de glow up antes de 2025 é que tu tenhas hábitos inegociáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Hábitos que tu não prescindas, seja lá o que é que aconteça, tenhas o que tivesses de fazer, não são hábitos negociáveis. Por exemplo, treinar. Para mim é um hábito não negociável. Eu tenho que ir treinar, ponto final. Então eu não vou deixar de treinar porque alguém me diz: olha, queres vir comigo aqui? Ou queres vir tomar café? Ou não. O meu treino é a minha prioridade, porque também me faz muito bem à saúde mental, e acrescentem isto como uma dica extra. Ou seja, exercício físico, eu faço exercício físico desde os meus 4 anos, e sem dúvida alguma que se alguém estivesse numa situação em que quisesse começar a mudar, exercício físico
sem dúvida alguma, porque é uma hora que tu estás ali e tu não precisas ir para um ginásio, atenção. Mas é uma hora que tu estás ali, que estás focado em ti, que estás focado em melhorar, e isso acredita que te vai trazer resultados bastante significativos, mesmo que tu não vejas logo no primeiro dia. Por exemplo, para pessoas que têm insónias, é muito recomendado que façam um exercício que é para se sentirem mais cansados e conseguirem dormir melhor. Só um exemplo. Então começa sim a ter hábitos inegociáveis. O segundo hábito, por exemplo, para mim é inegociável, é ler. Para mim faz todo sentido eu ter uma parte do meu dia que normalmente eu até gosto mais de ler à noite. Então, mas é um hábito negociável. Eu todos os dias tenho que ler. Não há como falhar. E hoje em dia existem centenas e centenas de formas para tu teres esse privilégio de ler um Kobo, um Kindle, na tablet. Consegues ter vários e-books nesses dispositivos, então utiliza-os a teu favor. A quarta sugestão que eu tenho, e foi uma coisa que fez total diferença para mim este ano, é não sejas multifunções. Não te tentes focar em 50 coisas ao mesmo tempo. E eu ouvi isto uma vez do meu pai quando estava na faculdade e tinha 3 trabalhos, e na altura ele disse assim: foca-te simplesmente numa coisa e tu serás a melhor. Tu tens de focar só numa coisa. E eu, devido a várias situações anteriores, não conseguia. E agora eu percebo o poder dessa frase. Que se eu tivesse aplicado, tinha tido resultados muito melhores há mais tempo. Então, sem dúvida alguma, foca-te em fazer uma tarefa de cada vez. Coloca blocos, por exemplo, na agenda do Google. Eu adoro a agenda do Google, adoro de coração. Comecei a utilizar este ano e deixei a agenda de papel, e eu era uma viciada em comprar agenda de papel. Então, sem dúvida alguma que coloca por blocos tudo aquilo que tu tens que fazer, mas foca-te apenas numa coisa de cada vez. Ou, por exemplo, se tens um tipo de negócio, não te foques em criar mais 5 negócios, foca-te em dar certo naquele negócio. Sem dúvida que a minha quinta sugestão vai para a parte em que nós desfrutamos das nossas conquistas. E eu vou-te dizer algo que eu ouvi e vivi muito tempo. Ficar feliz não é desfrutar da nossa conquista. Ficar feliz não significa que estejamos a festejar aquela conquista. Então não fiques só feliz. Vai desfrutar. Faz alguma coisa em que te sintas merecedora daquela conquista. Em que sintas que estás a ser parabenizada ou parabenizado pelaquela conquista. Vai jantar fora, compra uma flor, compra um perfume, faz uma experiência qualquer, mas se conquistaste alguma coisa, recompensa-te por isso. E isto é extremamente importante para o nosso merecimento. Então, se tiveres alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Aproveita para subscrever o canal, porque haverá muitas novidades e muitos glow-ups e informações que tu não vais poder perder para manifestares a vida que tu tanto desejas. Deixa aqui o teu like, o comentário e subscreve o canal. Até já!